Ariel, né, ele perguntou, ele falou assim, ele comentou, falou, Olavo, eu tenho uma DBR DM16, né, e ele fala assim, olha, ela não tem insert, né, mas eu preciso usar um compressor ali nela. E como é que eu faço essa conexão? Ele ainda complementa, né, ele fala assim, olha, ela tem FX out, mas não tem FX in, né, aí ele comenta que tem return, tem subgrupo, né, tem o master, beleza, vamos lá. Muito bem, vamos por parte, ele fez várias perguntas, né? Mas tem uma aqui, nós vamos começar por ela, que é, ele quer colocar um compressor em um ou mais canais ali, né? Ele fala, só que essa mesa não tem insert, como é que eu faço? Se a mesa não tem insert, se ela não tem esse espaço aqui no meio onde eu posso interceptar o sinal, eu até consigo usar um compressor externo, por exemplo, né? Sem a mesa ter insert ali no canal. Só que daí eu preciso também de um pré-externo. Porque daí sim, eu vou pegar o meu microfone, vou plugar num pré-amplificador externo. Esse pré-amplificador externo vai fazer o papel, né, desse pré aqui da mesa. Vai esquentar esse áudio do meu microfone. Aí na saída do meu pré-amplificador externo, aí eu jogo no meu compressor. E aí do meu compressor eu trago aqui para a entrada de linha do canal. Pronto. Então eu vou deixar de lado, né, se a minha mesa não tem insert, eu vou deixar de lado o pré da mesa. Eu preciso de um pré externo para jogar no processador, para depois jogar aqui na entrada de linha. E interessante, né? Isso eu estou falando para um canal. Agora, se eu quero, por exemplo, colocar compressores em 8 canais para 8 elementos, seja microfone ou instrumento, eu vou ter que ter 8 prés externos, né? Com 8 compressores, ou 4, né? Geralmente os equipamentos de áudio, eles são lado A, lado B, ou lado 1, lado 2, né? Que pode ser usado como LR, mas pode ser usado, né? Como 1 e 2. Então, 4 equipamentos eu consigo, né, processar 8 sinais, né? Mas eu teria que ter 8 prés, por exemplo, 8 compressores, né? Passando esse sinal nessa cadeia que eu acabei de falar para você, tá certo? Então por isso que não é nada prático eu utilizar uma mesa que não tem, né, o insert e eu preciso desse processamento externo, tá bom? Beleza? Para fechar aqui a pergunta do Ariel, ele ainda falou o seguinte, ó, nessa minha mesa ela tem FX out, mas não tem FX in. Então ele deve estar perguntando o seguinte, e aí, né? Como é que eu faço? Já entendi a parte do compressor, a parte do insert, mas agora e máquina de efeito, né? Eu quero colocar um efeito. Então até tenho FX out, eu tenho um barramento, né, que é igual um barramento auxiliar, onde eu faço uma mistura, e aí eu tenho lá atrás o FX out, pego essa mistura que eu fiz desse FX out, jogo numa máquina de efeito externa, mas e aí, como é que eu vou voltar esse sinal da máquina de efeito na mesa se a minha mesa não tem FX in, né, não tem ou FX return, né? Não tem retorno, entrada para retorno de efeito. Não tem problema. Você pode fazer como se fazia no começo, né? Pega lá os últimos canais da mesa, né? Porque geralmente as máquinas de efeito externo, né, processam estéreo, tem efeito processado mono também, né? Mas vamos supor, se for uma ambiência, um reverb, é processamento estéreo, você manda mono, né? Mas a máquina processa estéreo. Pega lá os 2 últimos canais da mesa, né? Pega esse estéreo que vem da máquina e põe nesses 2 últimos canais, nas entradas de linha desses 2 últimos canais, né? Abre o pan deles e pronto, você tem ali nesses 2 faders, né? Os últimos da mesa lá, né? Você não vai plugar instrumento, microfone, você vai ter o que ali? O seu retorno da sua máquina de efeito, né? Então você não precisa ter especificamente, né, um retorno só para isso. É que conforme o pessoal foi colocando, né, canais específicos ou canais ou só knobs, né, não faders, mas só knobs específicos para retornar efeito, eu passei a não, entre aspas, a não desperdiçar mais canais, né? Mas não tem problema nenhum, você usa um canal comum para fazer o seu retorno de efeito, tá bom? É isso então? Eu acho que é isso. Ariel, acredito que eu tenha respondido. Vamos para a próxima então. Hoje tem poucas perguntinhas. Ainer Felipe, acho que a pronúncia é essa, ele falou assim, professor, é interessante eu ligar a guitarra com pedal em 2 canais para colocar ela em LR no pan, né? Vamos lá, deixa eu explicar o que ele quis dizer, né? Eu acredito que ele esteja dizendo o seguinte, Olavo, tenho uma guitarra, né? Tenho ali o meu pedal de efeito,
tem aquela saidinha, né, de sinal do meu pedal de efeito, né? E que essa saidinha do meu pedal de efeito eu costumo ligar, né? Ali, como é um sinal mono, eu costumo ligar sempre num canal da mesa. Seja numa mesa analógica, seja na XR18, na UI24R, qualquer outra mesa, eu ligo num canal. Mas aí, né, eu ouvi falar aí dessa história de eu pegar esse sinal, né, da guitarra, embora ela seja mono, entregar ela não em um canal, mas em dois, né? Inclusive com a mesa digital a gente consegue fazer isso muito fácil, né? Eu estou preparando uma aula específica disso para vocês, vou até mostrar uma mixagem que originalmente era toda mono e vocês vão ver como é que a gente conseguiu, né, trazer toda uma ambiência, todo um estéreo para ela com isso, né? E aí, Olavo, eu tô vendo uma história aí que eu consigo pegar esse sinal, né, da minha guitarra que era mono, jogar em dois canais, né, coisa que na mesa analógica dá para fazer também, mas você precisa splitar o sinal e tudo mais. E aí, Olavo, eu vi o pessoal dividindo, né, ou melhor, duplicando o canal, colocando lá um canal paralelo, né, do instrumento, e aí o pessoal faz algumas jogadas, né, um tal de efeito Haas, né, que eu utilizo. Delay, né? Eu utilizo atraso para fazer, né? Simplesmente para enganar o cérebro, para fazer o que a natureza nossa, né, entende, que é a orientação nossa de som. Se um som está mais à esquerda ou mais para a direita, não é só volume, né? Se eu pego uma fonte sonora e desloco para a minha esquerda aqui, né? Eu desloco aqui, cadê? Eu no vídeo, aqui. Desloco para a minha esquerda, né? Uma das coisas que vai acontecer é que ela vai chegar um pouco mais alta no meu ouvido esquerdo, um pouco mais baixo no meu ouvido direito, sim, essa é uma das coisas. Mas existe, por exemplo, o fenômeno que esse som vai chegar no meu ouvido esquerdo mais rápido do que no meu ouvido direito. Ô louco lá, é assim, né? Por causa da velocidade do som, ele não é instantâneo, ele demora um pouco mais para chegar no ouvido direito do que no ouvido esquerdo, e meu cérebro percebe isso. Fora entonações, né? Você fala no pé da orelha aqui, tem um tom diferente nessa orelha, né, do que o que chega na outra orelha. Então são um conjunto de informações que faz a gente entender o estéreo, né? E o efeito Haas é essa questão do atraso, né, do áudio, e onde eu atrasei, o meu cérebro acha que o áudio está do lado oposto. Opa, porque se eu atrasei, se demorou mais para chegar aqui, é porque está do outro lado, né? E isso funciona? Sim, funciona, né? Uma técnica antiga utilizada. Inclusive não é só, né, o delay, a aplicação do delay. Você também tem que fazer algumas... Não é que tem que fazer, né? É que fazendo fica melhor. Compensações de volume, né? Entre outros processamentos que você pode fazer também, para você imitar, né, cada vez melhor esse estéreo, enganando, né, o seu cérebro e o cérebro de todo mundo que vai ouvir ali, que essa guitarra que originalmente era mono, né, ela vai passar a ser uma guitarra soando como se fosse estéreo. Você vai ouvir ela mais espacial, tá bom? Então pode fazer? Pode fazer. É isso que eu entendi que ele falou, mas... e só fechando, tá, Felipe? Não basta duplicar o canal e abrir o pan só. Como eu falei, se você não tem no mínimo um delay ali para simular esse estéreo, você pode duplicar o canal e abrir o pan, você vai ouvir mono do mesmo jeito, tá bom? Mas me adiantando aqui, pode ser que o Felipe esteja falando o seguinte: não, lá, sabe o que é? Que a minha pedaleira, uma pedaleira mais nova. E aí, olhando atrás dela, tem lá mesmo LR, que nem um teclado, cara. Tem lá saída L, saída R. Aí é diferente. Né? O pessoal que gosta daquelas pedaleiras da Zoom, por exemplo, né? Um monte de efeito lá dentro, né? Boss, etc. Essas pedaleiras são diferentes. A sua pedaleira lá atrás tem o L e o R, né, igual um teclado. Aí é porque essa pedaleira, além dos efeitos, né, normais aí que a gente costuma usar na guitarra, agora também tem ambiência, entre outros. E essas pedaleiras agora estão processando o áudio em estéreo, inclusive. Então, essas pedaleiras, Felipe, já faz o serviço para você. Ela já pega esse mono da sua guitarra, né? E além de aplicar os efeitos que você já está acostumado, ela ainda pega e cria uma ambiência ali. Tem umas que já tem simulador de amp, né? de gabinete e tudo mais. E entrega esse som em estéreo. E aí, muitas vezes, ela tem opção igual o teclado, né? Ou você pluga dois cabos, um no L ou no R, né? Outro no R e você tem o estéreo. Ou tem lá um L/mono, né? Igual no teclado. Se você plugar um cabo só no L/mono, internamente o equipamento sabe que você está plugando um cabo só, né? Daí ele pega, soma, né? Põe para o centro de novo aquele estéreo, né? Soma ali numa via só mono, né? Então pode ser que o Felipe esteja falando isso. Não, mas a minha pedaleira tem LR, tá? Então se ela tem, ela já tem ambiência, já tem tudo. Você não vai nem precisar fazer isso na mesa. Você só precisa levar esse estéreo para a mesa. Então, tá coladinho com a mesa? Você pode sair com dois cabos da sua pedaleira e entrar nas duas entradas de linha da mesa. Não, Olavo, eu tenho aí mais de 6, 7, 8 metros de cabo, então você precisa de uma Direct Box. Aí você pega ou duas Direct Box iguais, uma para o lado L, outra para o lado R do sinal,
ou pega uma direct box dupla, né? Então você sai com 2 cabos da pedaleira, entra nas 2 vias da sua direct box dupla e sai com 2 cabos com sinal balanceado e nível de linha e vai entrar em 2 canais da mesa. Aí sim você abre o PAN da mesa e aí você tem aquele estéreo que está vindo dessa sua pedaleira que já processa, né, estéreo. Até um adendo aqui interessante, né? Tem gente que já ouviu essa conversa e passou a ligar o teclado em estéreo. Tá fazendo isso, tá pegando 2 cabos do teclado, jogando em 2 direct box iguais ou numa direct box dupla, tá saindo com 2 cabos da direct box, tá colocando 2 canais da mesa, mas não tá abrindo o PAN, né? Aí você não tá tendo a sensação de estéreo do teclado, tá bom? Gente, Rodrigo falou assim: eu não poderia ligar um P10 XLR? Ele está querendo pegar um cabo que de um lado é P10, do outro lado é XLR, para ligar os meus instrumentos direto na banheira do multicabo, porque é curtinho, né? Não tem ali nem 5 metros. Então vamos lá, Rodrigo. Importante, não é só a questão da distância. Se eu tenho um cabo até 7, 8 metros de distância, eu posso usar o próprio sinal não balanceado do meu instrumento, ligar direto na mesa. Se eu tenho cabos maiores, né, que isso é muito interessante, eu transformar esse sinal em sinal balanceado. Daí eu preciso de uma direct box, mas a direct box não faz só isso. De novo, a direct box baixa do sinal de nível de linha para nível de microfone. Então, Rodrigo, o que acontece? Se você está pertinho, você pode ligar o seu instrumento aí direto na sua mesa, sim, mas P10 no instrumento, P10 lá na entradinha de linha da mesa. Porque o XLR da mesa, ele está pronto para sinal de microfone, que é muito menor, muito mais baixinho, né? Aí você vai estar jogando aquele sinal de linha bombando ali numa entrada que é pronta para sinal de microfone, né? Você pode queimar inclusive o pré da sua mesa, tá certo? E isso vale inclusive para os abençoados conectores combo da XR18, da UI24R, de vários mixers digitais, tá bom? Tem combo lá, mecanicamente tá tudo coladinho lá, tudo junto, mas que você pluga no XLR vai para uma parte do circuito da mesa. Continua sendo uma entrada de microfone. O que você pluga no P10 vai para outra parte do circuito da mesa. Continua sendo entrada de linha, tá bom? Então, agora esteja perto ou esteja longe, quer sair com o sinal de linha do instrumento em P10 e quer plugar no XLR da mesa, esteja perto ou esteja longe, você vai usar a direct box. Porque ela não só vai converter para sinal balanceado, mas vai baixar para nível de microfone também, tá bom? Marco Silva: Olavo, alguns violões têm saída XLR. Isso sempre gerou uma dúvida, né? Qual o nível de sinal dessa conexão aí? Eu trato como nível de linha, balanceado, é isso mesmo? Marcos, realmente gera confusão. Por quê? Eu não posso bater o martelo para você vai ter que pegar o violão, ver o manual do fabricante, e nem todos trazem isso, ou pouquíssimos trazem isso com clareza. Entrar no site, se precisar pegar o telefone, ligar para o fabricante e falar: escuta, é só um conector XLR, ou seja, você continua entregando o mesmo sinal que você entregaria aqui no P10, né? Que é um sinal de linha, já que é um violão, né? Que já usa bateria, já tem seu pré-amplificadorzinho interno, se equaliza, se afina, tudo ali, então ele já entrega um sinal de linha ali para mim. Escuta, fabricante, é só uma opção de P10 XLR, mas o sinal continua sendo linha, ou fabricante, ou não, né? Essa saída XLR aqui é porque você tem já uma direct box dentro do violão aqui, né? Então esse XLR sim, já te entrega um sinal em nível de microfone, balanceado, bonitinho, dispensando a direct box, tá bom? Mas em geral é só uma cópia do sinal de linha mesmo num outro formato de conexão, tá bom? Não é o conector que define o sinal. Você precisa ter muito bem claro, né? Na saída, você tem uma conexão entre o equipamento A e o equipamento B. O que esse equipamento A está entregando na saída dele? Eu sei que essa conexão que eu estou fazendo é uma saída monobalanceada. Legal. E o equipamento de destino? Aquele onde você quer entregar esse sinal? Ele está preparado aquela entrada está preparado para um sinal monobalanceado. Acabou. Você vai colocar um P10 TRS, você vai colocar XLR, o sinal é monobalanceado na saída e o outro recebe monobalanceado na entrada. Um exemplo, tá bom? O que está faltando para a turma, Marcos, é entender a origem e o destino.
Fez isso, o cabo se resolve. Então, procure o fabricante, veja direitinho. Se foi só uma cópia, né, só mudou o conector, mas é uma cópia do próprio sinal de linha do instrumento, vai ter que entrar na DirectBox do mesmo jeito, você já entendeu, né? Segue o processo. Agora, opa, legal, esse fabricante inovou, hein? Assim como aqueles caras estão colocando já DirectBox dentro da pedaleira, tem uma DirectBox já dentro do meu violão. Além de entregar balanceado, ele entrega já em nível de microfone para mim. Gostei. Beleza, dispensou a DirectBox. Chique. E o Máximos colocou assim: professor, ainda nessa pergunta do tipo de sinal do instrumento, quando é um instrumento antigo, sem manual, dá para saber, né, qual sinal através de uma medição? Ah, cara, até dá, mas não dá para fazer isso com medição comum. Como não é um sinal contínuo, né, não dá para eu falar para você, eu vou pegar um multímetro e vou ler tantos milivolts ou tantos volts, vou saber, né? Analisando as características do circuito até dá. Mas se você falar de antigo, se você pegar antigo de verdade, nem amplificador, nem pré-amplificador tem, viu, Máximo? Você vai ver que ele não usa bateria, não tem, né, esse painelzinho que a gente tem hoje com afinador nem nada. Porque ele usava, era igual a guitarra, né? Violão, cavaco, bandolim, até violão, usava muito aqueles captadores passivos, né? Onde você parafusava ele ali na boca do violão e já saiu o cabinho direto, igual uma guitarra, né? Até contrabaixo, né? Agora você tem baixo ativo, você põe bateria, você muda a chavinha para trabalhar como ativo ou passivo, né? Então, é difícil falar para você uma medição específica, né? Até porque para esse tipo de sinal, como se fala de sinal de áudio, você tem que testar na bancada, né? Com gerador de sinal e com osciloscópio, né? Não é com multímetro que você vai conseguir medir. Mas dá para analisar, né? Dá para analisar na bancada assim, tá bom? Ô Rafael, posso ligar um main out XLR nos PAs e o main out P10 no monitor simultaneamente? Então, Rafael, em tese você pode sim, por quê? Como nós estamos falando de saída de linha ali, mesmo que isso seja splitado internamente dentro da sua mesa, primeiro que, se você for olhar o esquema da mesa, né, até fiz, né, nessa série mesmo da mesa analógica, eu mostrei, né, o esquema da mesa aqui. Se você for olhar no esquema de saída ali, a própria UI24R, né, por mais que seja cópia um sinal do outro, dificilmente essa cópia é no seco, assim, sabe? Geralmente tem pelo menos uma eletrônica discreta ali, às vezes um capacitorzinho que seja fazendo esse isolamento aí, né? Começa por aí. Mas ainda que fosse uma cópia seca, né, como nós estamos falando uma saída de linha ali, você pode abrir sim, né, e mandar para 2 amplificadores ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Não tem muitos problemas nisso aí. No fato de abrir esse sinal na saída. É diferente do que o Walter quer, que é pegar o sinal do instrumento, o sinal do microfone e abrir para pôr em 2 mesas, tá bom? Aí é outra coisa, estou falando do pré da mesa, tem Phantom Power na jogada, enfim. Mas você pegar o par XLR da mesa e o par P10 da mesa, ou até aquela pedaleira de guitarra que você viu comentando aqui hoje, né? Você poderia mandar para 2 destinos sim, tá bom? Agora só cuidado, Rafael, se forem 2 equipamentos, né? Onde já aconteceu muito disso, o pessoal vai alugar equipamento para fazer festa, aí vamos supor, uma saída, né? Vamos supor, par de XLR vai para o seu PA aqui que está dentro do salão, dentro do seu sistema aqui, né? Tudo sob controle bonitinho. Às vezes o pessoal quer pegar esse par P10, né, ou para gravar, ou para mandar para um outro sistema lá fora, que eles improvisaram lá na parte de fora, para ter o som lá fora também e tal, né? Aí às vezes esse equipamento você não conhece direito, às vezes esse equipamento está alimentado num outro circuito, né, de alimentação lá, e aí você pode ter problema com loop de terra, coisa desse tipo. Aí eu vou dizer para você, né, que para você ficar seguro realmente, equipamento, olha lá, isolador / splitter, porque esse cara aqui, além de servir como splitter, que eu falei pro Walter, você botar um sinal ele abre em 2, mais um sinal abre 2. Então até 2 sinais ele abre, pega o próprio par XLR da mesa, né? Esquece que você tem a cópia P10 lá, joga, né, na entrada desse splitter e ele vai gerar para você 2 saídas para ir para um sistema, 2 saídas para ir para outro sistema. Porque se você tem um problema de retorno, se você tem um loop de terra, se você tem, sei lá, uma corrente de fuga, alguma coisa rodando, né, nesses 2 PA seus, por exemplo, né, não vai queimar o outro, né? Um sistema não vai queimar o outro e nem tão pouco isso vai subir para a mesa, tá bom? Rafael colocou para mim. Na Zenix 2442, os sinais mandados para o subgrupo 1 saem nas saídas 1 e 5 do subgrupo? Isso.
até faz tem um pouquinho de confusão, né? Nessas saídas aí. Na verdade, ela tem 8, isso mesmo, ela tem 1, 2, 3, 4, depois ela tem 5, 6, 7, 8, né? Então você tem o sinal duplicado lá atrás. Você tem 1, 5, 2, 6, 3, 7 e 4, 8 também, né? E por último, fechando aqui, senão o pessoal não aguenta mais. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês. E como eu sempre digo por aqui, Estúdio Fonte. Ensinar é aprender. Boa noite a todos, grande abraço.